aí, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. Hoje é mais um vídeo de resenha. Resenharei para vocês A Canção do Sangue, escrito por Anthony Ryan. A Canção do Sangue é o primeiro livro de uma trilogia chamada A Sombra do Corvo. E se você quer um livro de fantasia, estilo medieval, bem dinâmico, com algumas familiaridades, você tá no caminho certo pegando esse livro, porque, puta, é muito divertido. A história basicamente é um menino órfão de mãe, é deixado pelo pai na porta dessa instituição chamada a Sexta Ordem. A Sexta Ordem é uma instituição em que os meninos que entram lá, eles são treinados ano a ano para serem guerreiros, matadores, são as pessoas mais fodonas do reino. E o nosso menino, chamado Vailin Alsorna, é um desses meninos que vai treinar para virar efetivamente um desses guerreiros fodões ali. E de acordo com o andamento do livro, a gente vai na pele do Vailin Alsorna, crescendo com ele, enfrentando desafios com ele e evoluindo com o próprio personagem. Então basicamente essa é a história, mas o livro não parte daí. Na verdade, o livro tem uma narração moldura, ou seja, a gente tem, né, essa trama que eu falei, mas ao redor tem uma outra trama que te acompanha um cronista imperial chamado Vanier. Vanier é escrito em primeira pessoa, é como o livro começa, e é meio que ele indo pegar o Vailin Alsorna adulto, mais velho, não tão mais velho, tipo nos 20, quase 30 dele, pegando ele para ele ser executado em ordem do imperador. E ele meio que tem um asco do Vailin ali naquele momento, só que como ele é um cronista imperial, ele é um contador de histórias, então ele adora, ele é cativado por novas histórias, novas perspectivas. E a partir do momento que ele acaba guiando o Vailin durante toda a jornada até a execução dele, que a jornada na verdade é o livro inteiro, né? Que o livro termina. Tipo, a gente já sabe disso desde o começo, mas a gente está acompanhando o cronista junto com o Vailin Alsorna. E efetivamente é uma jornada de navio, então eles meio que ficam sem fazer nada ali. E o Vailin meio que conquista o cronista para poder contar a sua versão da história, porque até o momento o Vailin é taxado das piores coisas possíveis, assim. Só que o Vailin fala, pô, cronista, você escreveu uma coisa lá muito legal, mas estava errada. Aí o cronista fica, porra, será que estava errado mesmo? Tá bom, me conta a história. E aí que a gente começa a história efetivamente do Vailin Alsorna. Então a gente tem, né, a narração moldura em primeira pessoa, ali na mente do Vernier, e quando vai para a história mesmo, vai para a terceira pessoa. A história é, né, o grosso mesmo. Essa parte da moldura são pedacinhos de capítulo entre as partes, né? Então é tipo, a primeira parte, o Vernier conhece o Vailin, aí toda aquela história, e depois o Vernier refletindo sobre todo esse pedaço de história, sabe? Então a gente tem essa parte de moldura, o que dá uns respiros na história. Eu acho muito interessante isso, porque tem cada mudança de parte, você vê como que o nosso personagem em primeira pessoa reage a partir daquela informação inteira que ele absorveu durante aquele momento. Tipo, é muito legal, eu gosto muito dessa parte de, tipo, moldura quando que a pessoa reflete dentro da história que ele já ouviu ali. Esse é o primeiro livro publicado dele, então meio que a gente não releva algumas coisas de tipo, puta, ele ser meio prolixo em algumas partes, ou ele meio que ser redundante em algum momento, sabe? Então, tipo, por ser o primeiro livro, a gente meio que não releva algumas coisas, mas tem umas partes que ele acerta na mosca, que é, por exemplo, o Vailin, ele é deixado nessa Sexta Ordem. E a gente, dentro dessa Sexta Ordem, a gente é apresentado ao resto ali dos personagens, né? Então, a dinâmica entre os personagens é muito legal mesmo. Cada personagem, a fala de cada personagem, você sabe de qual personagem veio sem ele precisar ficar falando, disse tal fulano, disse cicrano, disse tal pessoa, sabe? Você meio que já sabe, porque cada um tem uma personalidade própria, e isso é muito vívido ali na leitura. Eu gostei muito da estrutura do reino em si, porque, por exemplo, a gente está numa fantasia espécie medieval, significa que a gente tem reinos, a gente tem, né, um império, a gente tem
A locomoção é por cavalo, a gente tem, né, tipo, castelos, sabe, fortalezas, essas coisas do tipo assim. E a ambientação é que tem essas ordens. E essas ordens, o Vailin é deixado na sexta ordem, que é essa dos guerreiros, mas cada ordem tem uma especificação. Por exemplo, a ordem X é a ordem dos curandeiros, a ordem tal é a ordem do pessoal do conhecimento. Então, tipo, cada ordem tem a sua função dentro do reino, só que nenhuma dessas ordens está atrelada efetivamente a algum rei ou algum imperador do tipo. Então, as ordens são seis ordens, as ordens meio que se completam. Então, na verdade, as cabeças de cada uma das ordens se encontram e todos eles podem contribuir para um bem comum, sabe? Então eu acho que essa ambientação é muito legal também. A parte de não estar preso a nenhum reino, mas os reinos quererem que eles estejam presos a eles porque eles são fodas, né? Então eles são muito cobiçados, assim. E ver o Vailin crescendo naquela estrutura, naquele ambiente é muito legal. A cadência do livro, ele, vez ou outra, né, como eu falei que às vezes a gente releva algumas coisas, ele é meio, em alguns momentos travados, em alguns momentos avança bastante. Uma das coisas que eu achei, que eu fiquei meio estranho, foi meio que a estrutura do livro em si, porque metade do livro é a gente evoluindo nos desafios com o Vailin, a gente passando para os testes com ele. A outra é uma parte mais política e estratégica, onde que a gente meio que entra ali nos problemas dos reinos, muito mais de tipo, toma daqui, tira de lá, o que eu ganho com isso, sabe, umas coisas mais políticas mesmo. Só que a gente acaba gostando muito do Vailin, então a gente meio que se importa muito com ele, né, porque a gente tá nessa vida já com ele, então meio que a gente se envolve junto com a história. Bom, então foi essa minha experiência com o Vailin Alsorna em A Canção do Sangue. Se você gosta de fantasia, uma fantasia estilo medieval, onde tem muito mistério entre instituições, assim, acompanhando personagens desde a infância até eles se desenvolverem, você tá no caminho certo com esse livro. Espero que tenha gostado dessa resenha. Até a próxima. Tchau.